Pelo jeito, o drama e a polêmica vão durar até outubro, pessoal. Essas eleições prometem. Primeiro foram as Forças Armadas pedindo uma apuração simultânea ao TSE, e o Fachin foi lá e vetou. Agora é a vez da Polícia Federal entrar em campo com uma auditoria simultânea se utilizando de software próprio. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte ainda, e esse é nosso tema principal de hoje. Vamos conversar também a respeito do presidente Jair Bolsonaro calando narrativas sobre proteção de indígenas. A palavra-chave é investimentos. E a gente começa aqui falando sobre Disney. Não é de hoje que a empresa do Mickey Mouse tenta empurrar a goela abaixo da sociedade essas pautas de diversidade artificiais, né? O mais recente capítulo é o do filme Lightyear, que é uma sequência da franquia Toy Story. E o que eles fizeram? Primeiro, substituíram o ator principal, que é conservador, o Tim Allen, e colocaram em seu lugar o Chris Evans, o Capitão América, que é um lacrador de marca maior. Isso aí já deixou muita gente insatisfeita, porque todo mundo estava acostumado com a voz já, né? Depois, eles inventaram de colocar um beijo lésbico no filme. Ed, por que esse espanto todo? Porque a gente está falando de um filme infantil, pessoal. Um filme para criança. E esse não é o veículo certo para tentar conscientizar, né? Esse é um termo que eles adoram usar, né? Conscientizar a respeito de diversidade. É errado. Não está certo isso. Deixem nossas crianças em paz. Tá? A Disney vem fazendo isso repetidamente. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a falta de coerência da empresa. Filme do Black Panther. Para quem não sabe, a Marvel pertence à Disney também, tá? É um filme que acontece ali em um país fictício, né, chamado Wakanda, no meio da África, então todo mundo é negro. Escolheram um diretor negro. Até aí tudo bem, né? Capitã Marvel. O primeiro filme de super-heroína como personagem principal. Foram lá, escolheram uma diretora mulher. Beleza, tranquilo. Até aí, coerência plena, né? Agora vamos falar do filme do Thor. 2 filmes do Thor. Os 2 últimos foram dirigidos por um polinésio. Em Asgard, que é um reino nórdico, fictício também, nós temos latinos, asiáticos, negros, todas as etnias possíveis. Cadê a coerência? Sumiu, né? Vamos recapitular aqui? País africano. Todo mundo é negro, o diretor é negro. Super-heroína. Diretora, mulher. Eles vão fazer um filme sobre um reino nórdico, né, de semideuses nórdicos. O diretor é polinésio e tem gente de todas as raças no filme. Essa é a Marvel, né? Não à toa, Lightyear foi um fracasso de bilheteria. Essa é a melhor resposta que a gente podia dar, né? Tá aí. Quem lacra não lucra. Desde o dia em que o Dom Phillips e o Bruno Pereira acharam uma grande ideia se embrenharem na mata, cheia de onça, cobra, piranha, traficante, garimpeiro, madeireiro ilegal, que a gente cantou a bola aqui. Não só eu, todos os canais conservadores vão dar um jeito de botar a culpa no Bolsonaro. Se cair um meteoro na Terra, a culpa é do Biruliro. Dito e feito. Acusaram o presidente de sucatear os órgãos de fiscalização. E a resposta do Bolsonaro veio através de um tweet curto e grosso. Só em fiscalização, o aumento de investimentos foi na casa de 150%. E falando de tribos isoladas, 300%. São dados oficiais que podem ser conferidos no portal da transparência. E aí fica o questionamento, vão insistir nesse papinho frouxo? Vocês acreditam que mesmo depois do crime solucionado, a tal da comissão externa do Randolph vai acontecer? Em 11 dias, a Polícia Federal identificou os assassinos, o mandante, conseguiu encontrar os corpos, com a ajuda, obviamente, dos assassinos, entregaram os corpos às famílias, tudo certo, tudo resolvido, e mesmo assim vão torrar uma microfortuna em verba pública com essa comissão externa. Para apurar o quê, Gazela? O que será apurado, bananão do Senado, Rodrigo Pacheco? O quê? Vocês acham que existe um mandante oculto por trás disso? Vão tentar colar uma Marielle 2 16.0 Turbo agora? Colocar tudo na conta do presidente Bolsonaro depois do crime ter sido solucionado? E depois vem reclamar de queda de investimento. Não checam as informações, o presidente acabou de esfregar isso na cara dessas pessoas, e mesmo assim acusam o presidente como fazem o tempo inteiro, invariavelmente sem razão. Agora querem gastar dinheiro público que poderia ser investido na proteção dos indígenas para apurar um crime que já foi apurado.
Esse é o Brasil, pessoal. Isso aí é simplesmente inacreditável. O Randolfo Rodrigues é uma pessoa insignificante que precisa de palco. Né? Tinha muita gente, 99% dos brasileiros não tinham a menor ideia de quem era Randolfo Rodrigues antes da CPI do Covid. Infelizmente, as pessoas descobriram que era o Randolfo. E garanto a vocês que praticamente a totalidade preferia não ter conhecido jamais. Né? Aquele cruzamento de gazela com violino desafinado. E agora o cara quer palanque novamente porque, através da atividade dele como senador, ele não consegue, né, ser visto, porque ele não é um senador mais. Já deixou de ser senador da República há muito tempo. Né? Ele é o líder da oposição no Senado. E é isso que ele faz. Ele esqueceu que é senador. Ele esqueceu do Amapá. De vez em quando ele vai lá, né, aí posta foto. Não, estamos aqui cuidando do Amapá. Estão cuidando porra nenhuma. O cara não quer nem saber do Amapá mais. Não quer nem saber do povo do Amapá. A vida do Randolfo Rodrigues é perseguir o governo federal. Infelizmente, o Rodrigo Pacheco fecha os olhos para isso, relembrando aqui, inclusive, aquela questão do voto falsificado, fraudado, né, para a abertura de uma outra CPI para servir de palanque para ele. A CPI não decolou, o voto foi identificado, né, um voto fraudado, e o Pacheco falou que ia investigar, e até agora a gente não ficou sabendo de nada. Ficou por isso mesmo. Randolfo Rodrigues lá, né, no chão, rindo, o Pacheco rindo de volta, né? Pareciam ali que estavam meio que malcomunados, né? E ficou por isso mesmo. Ninguém investigou, vejam só a gravidade da coisa. Um voto de senador, no caso uma senadora, fraudado. Fraudado. Dentro do Senado Federal. E o presidente do Senado se fez de cego. Até agora nenhuma satisfação à sociedade. Né? Esse é o Randolfo Rodrigues, que diz querer proteger os indígenas. Esse aí é o Rodrigo Pacheco, que manda abrir essa comissão externa e insiste em sua continuidade. Enquanto isso, para variar, o presidente mostra trabalho, números e fatos. Vamos lá, pessoal. Chegamos ao nosso tema principal de hoje. Vamos dar uma recapitulada aqui. Forças Armadas fizeram uma lista de solicitações ao TSE. De todas elas, 10 foram atendidas, mas a principal foi recusada, que era a apuração simultânea dos votos. Fachin não deu maiores explicações. Né? E sem esse item aí, né, sendo cumprido, sendo acatado, as outras solicitações não fazem diferença alguma. Né? Fachin, meio que monocraticamente, decidiu como será o pleito de 2022. Pois bem, isso não quer dizer que as Forças Armadas tenham desistido não, tá, pessoal? Muita calma nessa hora. Como eu disse aqui no começo do vídeo, tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte ainda. Mas agora entrou em campo a Polícia Federal através do ministro Anderson Torres. E eles vão fazer uma auditoria simultânea se utilizando de software próprio. Isso funciona de duas maneiras na prática, tá, pessoal? Primeiro, o resultado dessa auditoria. E segundo, a pressão. Se existir, vejam bem, se existir algum indivíduo participante do processo eleitoral com mais intenções, agindo de má fé, vejam bem o que eu estou dizendo. Não estou afirmando aqui que existe uma pessoa mal intencionada, tá? Estou dizendo assim, existe a possibilidade de ter alguém ali no time que possa, de alguma forma, querer alterar o resultado das eleições. Né? Isso coloca uma pressão extra em cima dessa pessoa, porque ela vai saber que a Polícia Federal vai estar fazendo uma auditoria em tempo real, simultânea à apuração. Isso aí dá uma intimidada na pessoa que, porventura, queira ali, né, atrapalhar a licitude do nosso processo eleitoral. E aí essa guerra vai perdurando, né, pessoal? E são questionamentos que a gente tem que se fazer, né, que a gente nunca vai obter as respostas de onde elas deveriam vir, né? Primeiro, o voto impresso. Por que aquela pressão toda para impedir a implementação do voto auditável, impresso auditável? Ninguém conseguiu explicar até agora. Nenhuma explicação prática. Não adianta dizer que isso é um retrocesso, porque não é um retrocesso. Você não estaria subtraindo nada do processo atual, você estaria adicionando uma nova etapa de segurança e de transparência. E a máquina já está ali pronta, né? Ela já foi construída esperando essa adaptação. Basta você conectar a tal da impressora e repetindo aqui, né, o que todo mundo já sabe, menos o Barroso, né, que você não tem contato físico com o voto. Ele desce direto para uma urna física, você só confere ali se o que você apertou no botãozinho da urna é o que está ali no papelzinho, né, para o caso de recontagem. Né? Era isso. Ninguém até agora conseguiu uma explicação plausível para a não adoção do voto impresso auditável. E agora isso. Por que não apuração simultânea? Qual é o problema? Qual é o problema? Aí a imprensa vem dizer que é o presidente que está insistindo na polêmica, né? Não!
Não é o presidente que está insistindo. Quem insiste na polêmica é o TSE ao não aceitar as sugestões. A lógica é a mesma do voto impresso. Vai piorar o processo atual? Se o TSE, se o Fachin vier a público, né, e mostrar pra gente, olha só, essa sugestão aqui das Forças Armadas vai piorar o processo. Vai enfraquecer a segurança. Vai ficar mais lento. Vai ficar menos preciso. Então não tem como a gente adotar isso aqui. Aí beleza, a gente pensa no assunto, de repente arruma alguma outra solução, um bypass, né, para que todo mundo fique satisfeito, mas não! Não existe a justificativa, é simplesmente assim, eu não vou aceitar. E ponto. Tá esquisito, tá estranho, não tá. Né? É o mínimo que a gente pode dizer, tá esquisito, tá estranho ou não tá? Por que essas pessoas fazem esse esforço tão grande para evitar essas mudanças? É sempre bom lembrar, pessoal, que o sistema eleitoral do Brasil nunca foi e nunca será exemplo para ninguém, ao contrário do que diz o TSE, que é uma referência, nosso processo eleitoral é uma referência. Se fosse referência, né, outros países o adotariam. Só Bangladesh e Butão é o BBB do sistema eleitoral. Eu, por exemplo, vou dar meu testemunho pessoal aqui para vocês. Meu padrasto, né, que era como um segundo pai para mim, que hoje é meu primeiro pai, já que meu pai faleceu ano passado, ele não é esquerda e nem é de direita. Ele é francês, então ele é égalité, fraternité, né, e um monte mais de T aí. E ele é aquela pessoa super inteligente, hiperletrado, né, mas que não consegue entender a guerra cultural aqui no Brasil. E na França, então, que eles colocam esse chip na cabeça do francês, acho que na barriga da mãe, né, aí fica mais complicado ainda. Mas existia toda essa polêmica na França a respeito das reclamações do presidente sobre o sistema eleitoral. A última vez que eu fui vê-los, né, foi ano passado, final do ano passado, a gente foi conversar, e entre uma taça de vinho e outra ele me perguntou, mas gente, por que esse questionamento todo? Por que o Bolsonaro insiste tanto nisso? Né, o sistema eleitoral do Brasil não é tão bom, tão seguro. O que ele quer? Aí eu falei, ele quer que o voto seja impresso, né, colocado numa urna, para que ele possa ser recontado depois. Aí ele olhou assim para mim com uma cara, eu falei, poxa, o que ele vai perguntar aqui? Aí ele, o voto não é impresso? Eu falei, não. Peraí. E se você quiser recontar o voto, como é que você faz? Não faz. É isso então que ele quer? Eu falei, Mas não é isso que estão dizendo aqui. Pois é. Não entra na cabeça de ninguém, em nenhum país desenvolvido, que não exista recontagem de votos. Que não exista a possibilidade de você pegar o papelzinho e contar um por um. Não existe. Façam essa experiência. Perguntem para pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá. Estou falando de países que são governados por esquerda ou pelos globalistas. Perguntem a todas essas pessoas. Ninguém vai concordar que é democrático, que é aceitável, que é plausível você não poder recontar voto. Absolutamente ninguém. E não adianta o Barroso chegar e falar assim, a gente não pode fazer isso porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Quer dizer que o americano não tem o direito de conferir se o resultado é condizente com a vontade do povo, recontando os votos? É isso mesmo? A gente tem que aceitar? Eu conheço o Barroso, eu conheço o Fachin, não confio em nenhum dos dois. Peço perdão aos ilustríssimos, mas não conheço vocês pessoalmente, né? Conheço de vista, de ver na televisão. Então não posso dizer que eu confio nos dois. Menos ainda, eu confio nas pessoas que eu não conheço, que fazem parte desse processo eleitoral. Então não é questão de você chegar aqui e colocar em xeque o processo eleitoral em si, mas são máquinas que são operadas por pessoas e pessoas são falhas, tanto tecnicamente quanto moralmente. É isso. Tô sentindo que a gente vai ter eleições limpas, porque o lado de cá não vai desistir. Mais tarde a gente volta com um novo vídeo, um forte abraço e a gente se vê por aí.